Estamos aqui, olha aqui. Olha aí, rapaz. Hoje é na casa do Luizinho, tá? Não é no Omni. Tem aqui uns brinquedos aqui que eu curto. Aí, rapaz. E aí, seu Luiz? E aí, galera? Do Joia, né? Sou Douglas Loureiro. Bem-vindo aí ao que a gente chama de Lotus Studio, não é Lotus Motel. Tem vários Lotus, né? Não é tão rentável quanto Lotus Motel, mas enfim. O que é que você manda? Cara, vamos hoje falar um pouquinho dos teus equipamentos, né? Certo. Pra gente poder explicar pro pessoal o que é que você usou, Ok. os tipos de timbre, as marcas de teclado e etc. Ok. Vamos lá. Começar por onde? A gente vai começar pelo básico aqui, né? Falando logo que, para quem acompanhou a Lotus ao longo desses anos, sabe que eu era muito vidrado nesses dois equipamentos aqui. Que esse aqui é o Tokai TX5 DS Plus, né? Que é um órgão. Ele é um simulador de Hammond C3 e B2, né? Por que será que você usava muito ele? Né? O John Lord, né? Tal. E ele, assim, ele é um teclado que foi concebido pelo Alex Besser, que foi o tecladista da Rita Lee, né? E esse aqui é o S03 da Yamaha, né? Que ele, na verdade, ele é uma versão compacta do S80, que é um clássico dos anos 80. Só que, assim, qual é a grande questão da coisa? Os meus timbres, eles eram muito baseados nos timbres de órgão e nos timbres de synth dos anos 80. A gente tentou fazer uma sonoridade diferente na Lotus, a gente tentou inovar. Então, o que é que aconteceu? Eu não fiz nenhuma gravação com esses dois teclados. Eu usei, basicamente, o S90 ES, né? Que é outro da Yamaha, que é outro né? da Yamaha, né? Que é um best-seller da Yamaha. Foi um teclado que o Ivan Lins endossou durante muitos anos, né? Excelente. Excelente. E assim, e também outro da Yamaha, que é o Yamaha KX49, que é um controlador MIDI, né? Tá, tira a mão aí pra eu mostrar. Um KX49, controlador MIDI, né? E é interessante notar que, ao contrário dos shows ao vivo, eu fiz uma inversão, né? Eu usei aqui os teclados que eu não usava ao vivo. Eu né? lembro. Exatamente. Quando a gente tocava, você levava Eu usava um órgão e esse aqui. o TX5, né? Isso. E você... O S03. O S03. Exatamente. Mas aí no show você vai inverter, diga a verdade? Na verdade, eu vou tentar, assim, claro, o S90, dependendo do road, né, que a gente tiver, né? Mas o KX vai fazer parte agora do road. E aí, seu Luiz e Marcos, agora vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho dos timbres, né? Você Sim. já falou dos equipamentos. Do S90, ele é um sintetizador excelente, né? Assim, realmente desvendá-lo em 10 anos que eu tenho, eu ainda não tirei 100% do que ele é capaz de me oferecer. Mas o que eu sei dele e o que todo mundo fala até hoje dos teclados que são feitos hoje da Yamaha, como o Montage, né? E até os próprios Korg, como o Kronos e tal, as pessoas falam assim que você quer um grande timbre de um teclado antigo, de piano, então escolha o S90 porque é certo. É tão bom que a Kontakt desenvolveu um plugin, né, desenvolveu um VST com os timbres do S90 de piano. Excelente. Então a gente está usando ele mesmo para os pianos, né? E para os leads e para os pads a gente usou o KX49 com os VSTs. Tu tem um timbre aí de piano aí, algum Sim. coisinha para mostrar? Esse aqui... Bonito, tá? É isso aí. E aí, né, uma linha que a gente desenvolveu. Cheio, tem peso, E tem muito brilho, né? O timbre, esse né? timbre Brilho, dele, exato. ele tem peso e ele tem brilho. É um piano, mas ele não é um piano... ele é um piano de cauda, só que é um piano de cauda moderno. Ele não é aquele piano antigo que é bem mais grave do que brilhoso, né? Sim, Mas ele tem tudo. Né? maravilha. E aqui a gente tem a formação dos timbres, né? Vamos usar aqui como exemplo o Korg Legacy, né? O Legacy Cell.
Tá, tu vai usar aqui eu o controlador, né? Isso, vou usar o controlador. O controlador, para quem não sabe, ele é um teclado que não tem som próprio, né? E a gente chama ele nessa relação de escravo. Por quê? Porque você dá os sinais MIDI para o mestre, que no caso é a CPU, gerar o som que vai para o amplificador. Sim. Né? Então, assim, aqui você tem esse tecladinho, dependendo da sua máquina e do plugin que você tiver, você pode emular os teclados mais caros do mundo, né? Exato. Exatamente. E aqui a gente tem um lead que é o feedback lead, né? Que é um lead da Korg, né? Eu acho que eu conheço uma banda que usa esse. Não, na verdade esse é o feedback lead, ele é muito parecido com o Monster Lead, né? Que é um lead que foi desenvolvido pelo Derek Sherinian. Sim. Que foi tecladista do Dream Theater, né? E até hoje ele faz trabalhos com vários artistas importantes. Mas ele é um lead puro. Essa é a beleza dos sintetizadores, né? Você, a partir do lead puro, você pode desenvolver os seus próprios sons, né? E dependendo, você usa frequência, cut-off, essas coisas assim, né? A gente até tem um Monster Lead, mas como a biblioteca é muito extensa, a gente não vai mostrar agora. Claro, viu? Tranquilo. Mas... É mais voltado para o que a gente está utilizando. Isso, exatamente. Conceito pra gente. Pois é, mas aí é um time... Depois você faz um vídeo no teu canal do YouTube, aí de 1 hora, aí tu explica isso daí. Se inscreva no meu canal. Pois é, então assim, esse é um timbre muito próprio da Korg, que é um timbre que, por exemplo, os Yamaha não tem de natureza deles. Eu já tentei várias vezes fazer um lead parecido, né, usando como base o Sawtooth, né, mas... Você tem um Keita também, né? Tem. Você tá escondendo aqui esse rapaz aqui. Você tá escondendo aí alguma coisa aí. Tá aqui, que é o... falta, né? É o AX-Synth, né? Mas eu não usei ele nas da Roland, né? Da Roland, exatamente. Mas quem sabe ao vivo, ele também serve como controlador, né? Então, assim, talvez ao vivo, nas performances ao vivo, solo, em vez de eu fazer no controlador, eu faço no AX-Synth. Eu acho ele muito bacana, cara. É muito legal, né? As pessoas têm uma falsa impressão de que quem só usou isso aí foi o polegar, né? Dominó, mas né? Na verdade não, você tem grandes bandas como o Europe, né? O próprio Dream Theater usa, né? O Queen's Ride também, então assim, tem muita gente bacana que usa o Keita, né? Não é comum, né? Mas é interessante, assim, principalmente para performance de palco, para tecladistas solistas, né? Que não fazem sua base, né? Que gostam de ir lá para frente, né? Não ficam o tempo todo lá atrás com o teclado. É muito bom, né? Assim, e tem realmente timbres muito interessantes. Agora, realmente ele é especialista em timbres para solo, né? Os leads, né? Eu vou dar uma pausa aqui para a galera conhecer, tá? Que a gente fica curioso. Como eu sou teimoso e eu gosto de dar trabalho, eu pedi essa luzinha para tirar o Keita e mostrar. Rapaz, um instrumento bonito desse aqui, olha aqui como ele... Eu tinha um amigo meu que tinha exatamente esse também, Luizinho, só que era branco. Na verdade esse aqui... Eu acho muito mais bonito o preto de passagem. Mas eu gosto de teclados escuros exatamente por causa da durabilidade. Você, como todo jovem dos anos 90, teve um Super Nintendo e sabe que ele fica amarelo, né, com o tempo. Então, assim, não é muito diferente com os teclados, né? Então, esse shape, inclusive o shape preto, né? A cor preta, ela é a cor mais cara. Acho que exatamente por causa disso. Se você fosse o instrumento branco é igual carro, né? Aí é como ele disse, isso aqui é um teclado muito, muito dedicado aos leads, né? Então a gente tem... Um, dois, três, vai!